Graça e paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, agora nesse lugar onde você está. Receba as mais ricas bênçãos do Senhor. Eu tenho a certeza que Deus vai falar no seu coração. E fique então conosco nos próximos minutos. Lembre também de nos acompanhar nas mídias sociais. Igreja Cristã Nova Vida de Botafogo. Você vai encontrar todo dia uma novidade, além das lives dos cultos. Quarta-feira com o pastor Ragner, domingo de manhã com o nosso Bispo Luiz Paulo, e à noite, 18h30, novamente com o pastor Ragner, e outras programações que você pode ver tanto no Facebook, né, como no Instagram, Aliança Feminina, crianças, toda segunda-feira uma mensagem no Bispo Luiz Paulo, eu aqui toda terça, enfim, temos todo dia algo novo para abençoar você. Fique conosco, vamos orar então primeiro. Ó Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continue falando com os teus filhos e abençoando cada um no seu lugar. E que a mensagem que hoje foi preparada, na inspiração do Espírito Santo, com certeza, possa ir até o profundo do coração do meu irmão, da minha irmã. Abençoo cada um, declarando que o Senhor te faça viver sempre em novidade de vida. Assim oramos, no nome de Jesus. Diga amém, amém. Vamos cantar uma música conhecidíssima, meu amigo Carlos Heitor, ressuscitou. Acabamos de passar pela Páscoa, que fala da ressurreição, só que hoje eu quero falar dos efeitos da ressurreição na sua vida. Pegue sua Bíblia, Colossenses 3, nós vamos ver por que Jesus ressuscitou. Tinha um objetivo, não só para nos salvar, mas havia um efeito prático também no nosso dia a dia. Então quero convidar você a cantar conosco. Ressuscitou, ele ressuscitou, Jesus venceu a morte. Muito conhecido anos 90, Carlos Heitor. Um abração aí, Carlos Heitor. E todos que estão também nos ouvindo são convidados a cantar conosco. Vamos louvar? Ele venceu a morte. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu de sua glória para cumprir o plano de Deus. Foi humilhado e machucado, mas carregou aquela cruz, e ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Se souber, cante. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba a prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Oh, Senhor, obrigado pela tua morte e ressurreição. Como está escrito lá em 1 Coríntios 15, se Jesus não morresse, não ressurgisse dentre os mortos, vã seria a nossa fé. Oh, cante, ressuscitou, ele Ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus venceu. Glória a Deus. Ressuscitou. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ressuscitou. E ele Oh, aleluia, o Senhor voltará. em breve voltará. Glória a Deus. Descerá entre as nuvens para nos buscar. Diga, ele voltará. Ele voltará em
certeza, essa é a nossa esperança. Glória a Deus, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina para todo sempre. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Como eu falei, você pode abrir sua Bíblia agora em Colossenses 3. Colossenses capítulo 3. Os efeitos da ressurreição de Cristo em nossa vida. Sabemos que a nossa esperança está calcada na morte e ressurreição de Cristo. Quando lemos lá o texto de 1 Coríntios, você depois pode ler o capítulo inteiro, e não daria tempo para lermos, são, se eu não me engano, 58 versículos aproximadamente, que você vai ver falando que a ressurreição é real e que ela se dá de forma instantânea para aqueles que serão arrebatados, e aqueles que estiverem mortos quando Jesus voltar, ressuscitarão em glória. Quando Paulo escreve ali aos Coríntios, foi devido a uma heresia que havia se espalhado na igreja, que a ressurreição já havia acontecido e que Jesus já tinha voltado. E aí o Paulo fala, bom, se Jesus já voltou, então o que nós estamos fazendo aqui? Vã seria a nossa fé também dizer que Jesus não ressuscitou, e ali combate também um grupo que questionava a ressurreição, achava isso simbólico. Ah, não, ele não ressuscitou de fato, isso é algo assim simbólico no nosso coração. Mas a ressurreição foi real. O túmulo está vazio. Até hoje não acharam os ossos, o corpo de Cristo. Por quê? Porque Ele está agora sentado à destra do Pai e intercede por todos nós. Ele ressuscitou e depois foi assunto aos céus, foi elevado aos céus com poder e glória. E quando os anjos que estavam ali ao redor de Jesus, quando ele subia, foram perguntados, quando é que o Senhor vai voltar aí para restaurar o reino a Israel? Eles estavam mais preocupados com a política do que com a vida espiritual. Por isso da importância da mensagem de hoje. A ressurreição de Cristo não foi para que o Israel, nação, conquistasse o mundo, mas para que cada ser humano conquistasse agora a sua salvação em Cristo Jesus. Não que eu consiga a salvação. Ele morreu no meu lugar. Ele ressuscitou no meu lugar para que Ele me garanta a salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom gratuito de Deus e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça de Deus e temos que entender isso só pela graça, só pela fé em Cristo Jesus. Mas veja bem, quando eu aceito isso na minha vida, um efeito transformador começa. Quando ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Como é isso? Quer dizer que num passe de mágica eu não sou mais aquele que era há minutos atrás, antes de aceitar Cristo? Não, é e não é. É no mundo espiritual porque você aceitou e pela fé ali começará uma obra de transformação na sua vida. Mas não porque você, mesmo tendo aceitado Cristo naquela exata hora, isso não quer dizer que você agora já é uma pessoa perfeita. Começa uma obra de santificação diária na sua vida, uma transformação em que nós vamos nos parecendo cada vez mais a imagem, semelhança que o homem tinha perdido com o pecado lá no Éden. O homem vai recuperando aquela imagem, semelhança de Deus. Ele volta a ser novamente, eu costumo de chamar, no bolo não tem aquele negócio de falar a cereja do bolo? Pois é, a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. Ele é aquilo mais importante que Deus criou. Embora eu já tenha ouvido alguns falarem, bom, o homem é só um detalhe, não. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E agora, com a sua morte e ressurreição, acabamos de celebrar a Páscoa no último domingo, falando da ressurreição de Cristo, ele nos permite buscar uma vida nova. Colossenses capítulo 3, ele fala justamente disso, ele lança um desafio. O capítulo é grande, eu só vou ler os 4 primeiros versículos. Mas entenda, esse viver ressurreto é viver uma nova vida em Jesus. É mudança de hábitos.
mudança de pensamentos. Não que você vai parar e vai falar, bom, a partir de hoje eu vou me esforçar e vou ficar bonzinho. Não é assim. É pelo Espírito Santo que passa a habitar na pessoa que entrega a sua vida a Jesus. Então, pelo Espírito Santo, diariamente, mudanças e transformações são feitas na nossa vida. Que a sua vida, então, seja transformada diariamente pelo Senhor. Ouça só o que está aqui escrito. Eu já praticamente falei, preguei o que eu iria explicar. E agora vou ler mais para completar esse pensamento. Diz assim, portanto, estou lendo na NAA. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ele voltará. Acabamos de cantar. E voltará entre as nuvens para nos buscar. Ao ressoar da trombeta, nós seremos chamados para a sua presença. Como eu já falei, quem estiver vivo será arrebatado. Quem estiver morto será ressuscitado, seu corpo em glória. Será um dia inigualável. Temos visto Hollywood tentar pintar assim algumas coisas, talvez já para preparar erradamente as pessoas, dizendo, isso aí é coisa de alienígena. Os alienígenas vão fazer uma pesca aqui na Terra e muita gente vai sumir. Mas veja, vão sumir justamente aquelas pessoas que dizem que são seguidoras de Jesus. Se fosse desse naipe aí de conversa, então os alienígenas seriam inteligentes, falar, não vamos... Não é, né? Nós sabemos que, na verdade, tudo isso é uma ficção, tentando explicar, tentando falar de algo que vai ser real, mas é algo espiritual. E você fala, bom, mas a ressurreição envolve algo material, porque ela envolve corpos, sim. Agora você imagina que aquele corpo vai desaparecer na frente de pessoas, e as pessoas vão ver, talvez até as roupas caiam no chão, eu não sei. Alguns vídeos que eu vejo mostram que as roupas ficam, eu não sei se elas vão ser transformadas, se elas vão subir, assim como o corpo é transformado, porque ninguém vai entrar com esse corpo de carne e sangue. A Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Vamos entrar na glória com o corpo transformado. Segundo o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, verso 1 e 2, diz que a gente ainda não sabe como é, mas uma coisa sabemos, que como ele é, seremos. Então, vida ressurreta. Eu vou continuar na próxima semana a falar disso. É uma vida transformada. Mas como assimilar os valores de Cristo? É disso que nós vamos continuar a falar semana que vem. Como deixar Cristo reinar na nossa vida? Como o poder da ressurreição pode me transformar? Eu te convido a ler depois, então, não esqueça, 1 Coríntios 15 inteiro, e depois ler esse capítulo inteiro. Uma sequência de advertências para que nós busquemos o que é do alto e não o que é da terra, porque nós já ressuscitamos pela fé. Existe uma ressurreição espiritual, ela começou no dia em que Jesus nos alcançou e falou, você é meu, vem cá. E ali o Espírito Santo é colocado no nosso coração e passamos a viver em novidade de vida. Sim, porque é um momento em que o Senhor coloca sobre nós o seu Espírito. Eu vou ler isso semana que vem. Em Efésios diz que quando cremos no Senhor, Ele nos sela com o seu Espírito. Como é isso? Mas esses textos ficam para a semana que vem. Vamos orar? O tempo passa tão rápido. Eu encerro dizendo, viva uma vida ressurreta. 1 minuto de oração que pode mudar a sua vida, Senhor. Eu abençoo cada pessoa que está me acompanhando agora e quero pedir para ele e para ela que vivam uma vida ressurreta em Cristo Jesus, uma vida de fé, uma vida de esperança, as velhas coisas, os velhos hábitos fiquem para trás e que agora possa viver uma novidade de vida. Entender que estar em Jesus não é seguir uma religião, mas é realmente seguir uma novidade de vida. Eu abençoo a sua vida, que o Senhor te transforme e te abençoe no nome de Jesus e que você diga amém, amém. Chegamos no final, mas semana que vem continuamos. Te espero. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém.